Tudo bem, pessoal? Então, continuando lá, 291, petrechos para falsificação de moeda, tá? Petrechos são os instrumentos, máquinas, aparelhos, qualquer tipo de instrumento utilizado para fabricação de moeda falsa, tá? O artigo 291 fala: fabricar, adquirir, fornecer a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação, pena reclusão de 2 a 6 anos e multa, tá? Qualquer pessoa pode praticar esse crime e, neste caso aqui, o sujeito passivo vai ser o Estado, tá? E a coletividade. Existe uma divergência entre doutrinas, né? Quem é o sujeito passivo? Eu entendo que é sim a coletividade por conta da economia popular e também o Estado, né? Que é o detentor aí da máquina pública de fabricar moeda, né? A própria Casa da Moeda. Esse crime, gente, não sei se vocês perceberam, mas ele é um crime que pune os próprios atos preparatórios, porque não fala em fabricar, ele fala em punir quem tem as máquinas, os apetrechos, os petrechos, né? Os instrumentos para fabricar. Então, via de regra, os atos preparatórios, lembram lá dos momentos do crime, né? Atos preparatórios, início da execução, consumação. Os atos preparatórios, eles não são puníveis, né? Exceto se constituírem crime autônomo. Então, um ato preparatório para cometer um homicídio com arma de fogo é comprar uma arma, né? O simples fato de comprar uma arma não vai ser punível a título de homicídio, ainda que a minha intenção fosse matar alguém. Mas será punível o porte, a posse da arma lá, em desacordo com a legislação, ou a arma de uso restrito, né? Tá? Então, esse é um tipo que, por conta da gravidade, o legislador pretendeu punir os atos preparatórios, né? Então, veja, ele extrapola aí a ideia básica de crime, porém, é um mal necessário, tá? Então, para quem tem, né, em depósito, guarda as máquinas, a conduta é de pune-se fabricar. Então, criar uma maquininha, uma manufatura, adquire quem compra uma máquina de moeda para fabricar moeda falsa, quem fornece a título oneroso ou gratuito e ainda quem possui, tá? Então, você simples possuir, ter, né, sobre sua posse ou propriedade, algo assim, você também vai ser punido. E quem guarda? Guardar, nesse caso, é temporário, transitório. Então, ainda que você guarde e você diga, não é meu, você vai responder, tá? Então, máquina, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação da moeda, tá? Então, esse é um tipo bem curioso, né? É um tipo bem diferente aí, tá? A ação é pública incondicionada e a competência vai ser da Justiça Federal. Gente, a competência nesses crimes é da Justiça Federal, tá? Porque quem é o responsável por fabricar a moeda? A Casa da Moeda, né? Um ente federal. Então, os crimes aqui, eles são destinados e são enviados, remetidos para a Justiça Federal. Quem investiga também, competência da Justiça Federal, da Polícia Federal também, tá? Então, se for instaurar aí, agora, a Polícia Civil está investigando outro tipo de crime e no meio dele se depara com esse crime, vai investigar, claro, só que daí desmembra, né? Remete o inquérito para a Polícia Federal e a Polícia Federal faz o trâmite necessário, manda para o MPF, né? Para daí oferecer denúncia, tá? E remete para o juiz federal criminal, tá bom? Sérgio Moro era alguém que trabalhava, ele era específico da área de organização criminosa, né? Mas eu acredito que uma das competências da vara dele também era de falsificação de moedas, esses crimes econômicos aí, tá?
Emissão de título ao portador sem permissão legal. Então, o 292 vai falar para a gente que emitir sem permissão legal nota, bilhete, ficha, vale ou título que contenha promessa de pagamento em dinheiro ao portador ou que falte indicação do nome da pessoa a quem deva ser pago. A pena, detenção de 1 a 6 meses, tá? Então, aqui o tipo penal, gente, ele vai falar pra gente que quem emite qualquer tipo de título ao portador sem a especificação correta, né, que contém aí uma promessa, um bilhete. Então, se eu emitir um bilhete premiado, né, falsificado, né, emito um bilhete aí da Loto Fácil, da Mega Sena, tá? Esse é o tipo que vai prever isso. Não confundam, gente, a emissão de título ao portador sem permissão legal com emissão de cheque, tá? Cheque também é um título ao portador, porém é diferente. Duplicata, cheque, esses a gente vai tratar lá especificamente em estelionato por meio de cheque, tá? Não é aqui, porque aqui os documentos são públicos, são títulos públicos, tá? Então pode ser um bilhete, pode ser um título do Tesouro Nacional, tá? Pode ser esse tipo de documento, tá bom? Falsificação de papéis públicos, gente. A falsificação de papéis públicos está previsto lá no 293. Fala pra gente assim. Deixa eu só corrigir aqui. Falsificar fabricando-os ou adulterando-os. Selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributos. Papel de crédito público que não seja moeda de curso legal, então que não seja dinheiro, né? Vale postal, cautela de penhor, caderneta de depósito de caixa econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público, talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo à arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou calção por que o poder público seja responsável, bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por estado ou por município. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Incorre na mesma pena quem usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere este artigo. Importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou restitui à circulação selo falsificado destinado a controle tributário. Importa, exporta, adquire, vende, expõe à venda, mantém em depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece, porta ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial, industrial, produto ou mercadoria em que tenha sido aplicado selo que se destine a controle tributário falsificado, sem selo oficial, nos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação. Suprimir em qualquer desses papéis, aqui é a segunda parte do caput, suprimir em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização, data, né? A data incorre na mesma a reclusão de 1 a 4 anos e multa, incorre na mesma pena quem usa, depois de alterado, qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior, ainda que a título culposo, né? A gente não sabia. Quem usa ou restitui a circulação, embora recebido de boa fé, qualquer dos papéis falsificados ou alterados, ou que se referem o artigo e o seu parágrafo 2º, depois de conhecer a falsidade ou alteração, incorre na pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa, tá? Então, o objetivo material desse crime, gente, ele tá abrangido no conceito amplo de documento público, né? Papéis mencionados são papéis do gênero documento público, pode ser qualquer papel, tá? Desde que seja emitido por um órgão público, tá?
não tem uma especialidade, tem que ser um papel de tal coisa. Não, o tipo vai trazer pra gente que é qualquer papel, e daí ele traz algumas especificidades falando de arrecadação tributária e alguns outros crimes, tá? E alguns outros tipos de documento público. Porém, tá? O documento aí é qualquer papel público, tá? Eu, como funcionária pública, emito uma declaração de pobreza para alguém. E esse alguém guarda essa declaração de pobreza, só que ela já é de 1 ano atrás. E 1 ano depois, essa pessoa alterou completamente o estado financeiro, econômico dela. Mas ainda assim, querendo obter vantagem, ela, na posse desse documento, adultera a data, tá? Coloca uma data recente e se utiliza dessa declaração de pobreza para algum tipo de vantagem, tá? Então, essa é uma adulteração aí de papéis públicos, né? Uma falsificação de papéis públicos, tá bom? Pode ser dolo direto ou eventual, nesse caso. Acho que eu falei ali, né? Ainda que não soubesse que era, mas se você não sabe que você está recebendo um documento falsificado, né? Um documento público adulterado, e depois você fica sabendo e ainda assim você põe em circulação, é um dolo eventual, tá? Aí, se você recebe de boa fé e passa para frente de boa fé, desde que comprovado, vejam que difícil que vai ser num caso desse comprovar aí a tua boa fé. Você não responderia a título culposo, tá? Então, acho que diferente um pouquinho do que eu falei antes. Mas é isso, tá? Então, o dolo aí são tipos objetivos, né? Dolo direto e dolo eventual, tá? E sobre isso, é isso, gente. O 296, ele é bem parecido, tá? E ele fala que falsificar, fabricando ou alterando selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, Estado ou de município, selo ou sinal atribuído por lei à entidade de direito público ou autoridade, ou sinal público de tabelião, pena de 2 a 6 anos e multa. Vou autenticar um documento, vou falsificar o selo do cartório e vou falsificar o carimbo e faço, tá? Então, essa seria uma das hipóteses. Quem faz uso de selos ou sinal falsificado. 2. Quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou em proveito próprio ou alheio. 3. Quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da administração pública. Tá? Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de 6ª parte. Então, a gente tem um aumento de pena aí pro funcionário público que faz esse tipo de conduta, tá? Então, quem aí usa no carro adesivo da Polícia Civil, adesivo das Forças Armadas, adesivo da União, que advogado pode usar, né, o adesivo da União, de forma irregular, tá cometendo esse crime aqui, tá? Então, tem que cuidar bastante. Vamos ver qual mais. Na apostila tem os outros aqui. O 297, gente, só pra gente completar aqui, que fala também de falsificação de documento público, mas esse documento é outro tipo de documento público, tá? Você altera o documento, se o agente é funcionário público e comete o crime, prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena. Nesse caso aqui, gente, ocorre com grande frequência a falsificação de certidão de nascimento, CPF, passaporte, título de eleitor e CNH. Esse é o tipo penal para quem falsifica esses documentos, tá? CNH principalmente. Meu tio comprou a CNH dele, gente, em Santa Catarina há 1000 anos atrás, né? Ele não dirige, até hoje não dirige, mas a gente sabe que a CNH dele é falsificada. Tá? Então, esse aqui é o crime de quem
de quem faz isso, tá? Então, o parágrafo 2º vai falar pra gente que para os efeitos penais equiparam-se a documento público o emanado da entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular, tá? Então, tem que tomar cuidado. Então, vai ser esse tipo de documento que o 297 vai tratar pra gente. Então, a pessoa pode adulterar, a pessoa pode falsificar completamente, né? Então, a pessoa tem um documento, uma CNH válida, uma CNH verdadeira, mas ela expira, ela tá com a data de validade expirada. A pessoa vai lá, leva para um falsificador, o falsificador adultera a data, tá? É esse tipo penal aqui, o 297, tá? No caso do documento público, ainda há o requisito dele ser emitido ou elaborado por funcionário público no desempenho de suas atividades em consonância com as formalidades legais, tá? Sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo, Estado, representante da coletividade, tá? Além... É isso, gente, desse tipo penal é isso. E lembrando que em que pese falha ali que o 297, documento público, o testamento particular, ele é um documento público. Por quê? Porque o testamento particular, ele se torna público quando ele preenche os requisitos da publicidade, né? Existem aí, acho que 4 ou 5 tipos de testamento. Então, o testamento particular que preenche os requisitos estabelecidos em lei, ele se torna um documento público, tá bom? Então, por isso, esse tipo penal aqui também vai abranger o testamento particular, ainda que o tipo não fale, tá? Que ele não fale especificamente sobre o testamento particular, tá bom? Falsificação de documento particular tá no 298 e fala falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro, reclusão de 1 a 5 anos e multa, tá? Falsificação de cartão, parágrafo único, né? É do 298, parágrafo único. Para fins disposto no caput, equipare-se a documento particular, cartão de crédito ou débito. Quem falsifica isso também incorre na mesma penalidade, tá? Sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo, Estado. Não é exigida uma forma especial para caracterizar o documento particular, né? Não precisa ser uma declaração, uma escritura pública, né? Um documento particular é um documento particular, gente. Pode ser um papel, né? Com expressão da vontade da pessoa e que alguém vai e adultera depois, tá? Folha de papel assinada em branco, entendimento doutrinário de que pode se constituir falsidade material ou falsidade ideológica, a depender de como ela chegou ao poder do falsário, tá? Então tem que tomar cuidado aí que uma folha em branco assinada não vai se constituir como falsificação de documento particular. Vai depender da situação. Será objeto de falso material quando o falsificador tendo em mãos ilegitimamente o papel assinado sem ter a incumbência de preenchê-lo, confecciona com ele o falso documento, tá? Aí a gente tem uma falsificação de documento. A falsidade ideológica, quando a gente recebe outorga, a assinatura, de lançar na folha assinada em branco um determinado conteúdo e faz abuso, né? Falseando a verdade, escrevendo mais do que deveria constar ou deixando de incluir elementos essenciais. Gente, eu tenho um caso, uma vez, que eu minutei para o desembargador que eu trabalhava, que foi exatamente isso. Um agiota emprestou dinheiro para uma outra pessoa e em troca, né, do pagamento, o que emprestou dinheiro deu para o agiota notas promissórias assinadas em branco. E o agiota, ele tinha que, se o cara não pagasse, ele ia preencher a nota promissória e ia executar, né? Nota promissória é título executivo extrajudicial.
E ele preencheu com o valor a mais. Ele não preencheu com o valor lá que eles tinham combinado. A sorte do tiozinho que emprestou o dinheiro, que no dia em que eles estavam negociando os valores, tinha outra pessoa junto, tinha um funcionário dele, que ele tinha um estacionamento no centro, mas não era centro de Curitiba, era outra cidade, não lembro. E o funcionário dele estava junto e ele lembra do valor que eles tinham combinado e ele lembra dele estar entregando as notas promissórias, né? Então a gente considerou o testemunho desse senhor aliado aí ao extrato bancário dele, em que ele demonstrava, né, a transferência de valores, que eram valores altos, né? Então essa foi a sorte dele, porque na verdade o agiota incorreu, além da agiotagem, né? Que daí a gente não ia discutir ali no processo, porque era um processo cível, né? Além disso, ele poderia ter incorrido, né, esse agiota, na penalidade desse tipo penal do 298, né? Falsificação de documento particular aí, tá bom? Falsidade ideológica, gente, a famosa falsidade ideológica. Tá lá prevista no 299, só um pouquinho, minha garganta tá seca. 299 vai falar assim: omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos e multa se o documento é particular. Parágrafo único. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. Então, divide-se em 6 a pena, né, combinada, e aumenta a sexta parte, tá? Então, o legislador aqui, ele se preocupa com o teor intelectual e ideológico do documento e não com a forma. Não existe forma, gente, tá? O que existe é o conteúdo. A ideia veiculada no documento, ela tem que ser inverídica para que exista a falsidade ideológica, tá? O professor Alberto Silva Franco, ele afirma que não há dúvida quanto à autenticidade formal do documento analisado, apenas sob o ponto de vista formal. O problema diz respeito ao seu conteúdo, né? O conteúdo ali escrito, declarado. Esse é o problema da falsidade ideológica. Comete o crime de falsidade ideológica quem? Exemplo mais próximo que eu vivencio, tá? E não é incomum, gente, pessoas que procuram a defensoria pública e dizem ser hipossuficientes, né? Que não tem recurso financeiro para pagar um advogado. Aí, no curso do processo, a gente descobre que